Fim não chega quando perseguem esta igreja aqui, porque Jesus disse: vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, vocês serão humilhados, mas ainda não é o fim. Vocês verão guerras, vocês verão rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Vocês vão ver doenças, vocês vão ver moléstia, mas ainda não é o fim. Então, quando o fim chega, pastor, quando isto que está aqui na minha mão for pregado em testemunho de todas as nações, aí é que o fim está autorizado a acontecer. Quem tem Bíblia, diga: eu tenho. Saca a tua espada da tua aljava, então, em nome de Jesus. Localiza comigo Mateus capítulo de número 24. Mateus 24. Eu quero fazer uso a partir do verso de número 11. 11, 12, 13 e 14. Assim está escrito na palavra de Deus: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Somente então o fim está autorizado a acontecer. Amém, igreja? Pode tomar vosso assento, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Eu gostei que o pastor fez isso, eu vou fazer também. Eu vou fazer uso desse pedestal, que eu preciso tomar posse da... Obrigado, homem de Deus. Se puder me ajudar, pastor Emerson. Eu preciso tomar posse da Bíblia nas mãos, que eu quero levar os irmãos por um caminho de pensamento. E eu quero fazer algumas leituras e aplicar alguns pensamentos aos irmãos, separado em 3 partes. Talvez você perceba subliminarmente no meio da mensagem, mas eu preciso montar um contexto do que é perseverança. Obrigado, pastor Emerson. E depois inserir vocês no cenário que nós estamos vivendo atualmente. E por fim, qual deve ser o nosso comportamento dentro desse cenário. Então, primeiro, o que é perseverança. Depois, o cenário que estamos vivendo. E por fim, qual é o comportamento que devemos ter dentro do cenário atual que estamos vivendo. Pastor, como é que o senhor vai fazer isso? Eu preciso de toda a sua atenção agora. Eu tenho por certo que os irmãos conhecem, cada jovem, senhora, senhor, adolescente, que esse capítulo e esse versículo está introduzindo uma palavra, uma pregação, melhor dizendo, da parte de Jesus, escatológica. E talvez essa seja uma das pregações escatológicas mais poderosas dentro da Bíblia. Jesus ele vai começar o capítulo 24, inserindo no coração dos seus discípulos que aquele templo haveria de passar, e junto do templo, aquele tempo. Templo passa e tempo também passa. Mas Jesus deixou algo muito claro no começo desse versículo e desse capítulo, perdão. Ele começou dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, mas as palavras dele não passariam. Em uma determinação de Cristo, eu sei que nós podemos guardar nos nossos corações. Ele indica àquela geração: estas palavras não passarão. E não passará esta geração antes que essas palavras se cumpram. Eu sei que nós, como estudantes de EBD e teologia, nós lemos muito rápido esse versículo e podemos cair no perigo de achar que a geração que Jesus estava se referindo se referia à geração atual daquele tempo que ele estava vivendo. Mas olha aqui dentro dos meus olhos, enquanto eu monto esse princípio de introdução. Jesus não se referia à geração do seu tempo. Jesus se referia a outra geração. Pastor, que geração Jesus se referia? A geração que nós estamos vivendo agora. Ele usa como gatilho para se referir ao Mads, que está aqui me olhando, Joaninha regalada, a orquestra à minha esquerda, o altar à minha retaguarda e a nave da igreja, a galeria à minha frente, uma figueira. Ele vai dizer assim: olha, para a árvore da figueira, que vocês sabem discernir quando é o tempo. Vocês veem que o verão chega, sabe discernir o tempo do verão, sabe discernir quando é inverno. E a figueira tem um comportamento de acordo com esse tempo. A figueira se comporta mais ou menos dessa maneira. Se o inverno está chegando, ela vai perder todas as suas folhas, pastores. Ela vai ficar ressequida. E quem olha para a figueira vai dizer: está morta, não tem mais nada. É só galho, não tem folha, está seca. Não há mais vida nem esperança. Mas assim como o verão chega, a figueira começa a botar suas folhagens de volta para fora, ao sentir o calor do verão. Preste bem atenção nas palavras que Jesus utilizou para se referir a esta geração. Ele não disse que é quando o verão chega. Ele disse que é quando a figueira começa a sentir o calor do verão. Então ela, como se sentir uma predestinação, ou vou usar uma melhor palavra, os sinais do verão. O verão ainda não chegou, mas ela está sentindo o calor do verão. Em outras palavras,
tem um tempo para ser instalado na área da figueira, ou no ambiente da figueira. Mas antes que esse tempo seja instalado, há sinais que antecedem esse tempo. E quando a figueira sente os sinais florescerem, que vai trazer um tempo assim instalado naquele ambiente, ela restaura a sua folhagem, volta a ter vida. E quem olha para ela diz, eu achei que nunca mais teria vida, mas eu estou vendo a figueira florescer novamente. Nós começamos a entender que Jesus se refere através da figueira a um povo. E o povo é Israel. Não há segredo dentro disso. Quando Jesus diz que a figueira iria deixar de perder as suas folhas, iria perder as suas folhas, ele estaria dizendo que Israel iria deixar de ser nação. Em outras palavras, humanas, Jesus iria dizer na cara dos judeus e dos israelitas, vocês se vangloriam por ter uma terra para chamar de sua? Vai chegar o dia que vocês não vão ter nem templo, nem terra, nem país, nem nação. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vai cair tudo, vai arrebentar tudo. E cá entre nós a palavra se cumpre. Roma invade, depois que Jesus cumpre o seu ministério, e dispensa todo aquele povo pela terra, só vai comendo Bíblia e história. O tempo vai passando e Israel não volta a ser nação. Mas a palavra de Jesus foi, quando Israel florescer de novo, como uma figueira floresce. Vocês sabem que o verão está próximo, só que Israel está sem folhas, sem uma terra para chamar de sua. Passa Roma e Israel não tem terra. Roma se torna Império Bizantino e Israel não tem terra. Depois do Império Bizantino se forma o Império Mameluco e Israel não tem terra. Depois do Império Mameluco começa a época dos cruzados que vinham da Europa para invadir o Oriente Médio, mas Israel ainda não tem terra. Neste tempo se levanta também o Império Otomano, dos muçulmanos, dos árabes, mas Israel ainda não tem terra. Até que em 1918, se não me falha a memória, estoura a Primeira Guerra Mundial e logo após o Império Britânico toma da mão dos otomanos. Só que Israel ainda não tem terra. Entra a Segunda Guerra Mundial e aquele bigode que não merece ter o nome falado mata 6 milhões de judeus com as suas diretrizes. E após matança de judeus, em 1948, se senta no Conselho Geral da ONU, eu estou contando só a história para vocês. E ali é determinado que, através daquela reunião, como os judeus já estavam voltando e retornando para a sua terra, é determinada a delimitação da terra chamada Israel. Em 1948, eles levantam uma bandeira desse jeito assim, e diz, a partir de hoje, está declarado a criação do Estado Novo de Israel. Eu imagino Jesus do céu, sentado à direita do Pai, apontando o dedo para a terra e dando um grito no ouvido de toda a igreja, dizendo assim, vocês não estão percebendo o que está acontecendo não. Eu disse que não passaria esta geração, mas eu não estava falando da geração do templo, eu estava falando da geração da figueira. É a geração que vai ver a figueira florescer de novo, mas não vai ver a figueira tornar-se-á novamente uma figueira sem folhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Israel vai voltar a ser nação, e nunca mais vai deixar de ser nação. E quando vocês verem Israel voltar a ser nação, abre bem teu olho, prepara bem teu ouvido e prepara teu coração, porque o verão está muito perto de chegar. Vocês não estão sentindo o verão ainda, vocês estão sentindo o calor do verão, os sinais que antecedem o verão. Vocês ainda não entraram no tempo do verão. Vocês ainda não estão no fim dos tempos. Ah, pastor, mas olha o que está acontecendo no Brasil da terra. É porque o fim do tempo chegou. Então vem comigo dentro da Bíblia que eu quero começar a pregar agora. Foi tu quem leu comigo no verso seguinte ao verso do tema. E será pregado o evangelho por todo mundo, em testemunho de todas as nações. Somente então o fim está autorizado a acontecer. Fim só acontece pela pregação da palavra. Então, em outras palavras, e se quiser a Bíblia, como eu estou vendo gente abrindo para acompanhar, pode abrir para ler o que está escrito aí. Fim não chega quando guerra acontece. Fim não chega quando alguém se levanta com uma bandeira da nação e vai para frente da capital dizendo agora tem avivamento. Fim não chega quando alguém começa a gritar dizendo as doenças estão acontecendo. Fim não chega quando alguém começa a dizer a corrupção tomou conta e não tem mais esperança. Fim não chega quando perseguem esta igreja aqui. Porque Jesus disse, vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, vocês serão humilhados. Mas ainda não é o fim. Vocês verão guerras, vocês verão rumores de guerras. Mas ainda não é o fim. Vocês vão ver doenças, vocês vão ver moléstia. Mas ainda não é o fim. Então quando o fim chega, pastor, quando isto que está aqui na minha mão for pregado em testemunho de todas as nações, aí é que o fim está autorizado a acontecer. Fim não depende da terra. Fim depende de quem está na glória.
Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito sério. A trombeta não está na mão de quem está na terra. A trombeta está na mão de quem está sentado no trono de glória. Se é Ele quem decide quando o fim chega, então é Ele quem determina tempos e tempos. Por isso nós não podemos determinar a data do verão, mas com carinho nós podemos sentir o calor do verão chegando. Pastor, tu está marcando data? Não. Eu só estou dizendo que os sinais estão diante da nossa cara, da nossa face. E o grito que Jesus está dando diante de nós aqui esta noite é: diante do tempo que vocês estão vivendo, o que é que vocês têm feito? Será que vocês têm desistido da doutrina e de perseverar dentro daquilo que vocês aprenderam? Ou vocês têm levantado já entendeu onde eu estou querendo chegar, né? Levantado a bandeira do evangelho no meio de turbilhão de tantas vozes que gritam e dizendo: eu sei que tem muitas vozes que gritam, mas a resposta não está na terra. E olha que eu amo o que está acontecendo. A resposta está na glória, está no céu, está em quem está sentado no trono. Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Não espere resposta da terra. A resposta da igreja está em quem está na glória. Por isso nós compreendemos que o fim está chegando. Começamos a entrar por um caminho cujo qual podemos montar um pensamento aqui agora. Se nós entendemos que sinais de fim não é guerra, rumor de guerra, mas é pregação da palavra. Vou jogar a peteca para quem está me olhando de olho arregalado. Se pregação da palavra é determinação do fim, então essa responsabilidade recai sobre os ombros da igreja. É por isso que existe um versículo que se aloca e se encaixa muito bem dentro disso aqui que eu estou falando a vocês agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu sei que tu é de Bíblia. O que acontece se esse povo se converter de verdade? Então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e faço mais o quê? Então olha onde está o segredo de algo que acontece na terra. Algo que acontece na terra não está na terra. Algo que acontece na terra, o segredo, está em chamar a atenção de quem está sentado no trono de glória. E esse segredo não repousa em quem está lá fora. Falei que ia jogar peteca para vocês. Esse segredo repousa em quem está me olhando de olho arregalado aqui agora. Pastor, diga para mim, a culpa da terra está do jeito que está, de tudo está acontecendo do jeito que está, é político que está roubando. Não é. Não, pastor, a culpa é de corrupto. Não, não é. Não, pastor, a culpa é de gente que faz e acontece. Não é. Pastor, a culpa é de quem? Não está escrito na minha Bíblia que se o corrupto se converter, a terra é sarada. Não está escrito na sua Bíblia que se quem rouba se converter, a terra, estão entendendo? A terra é sarada. Não está escrito nessa espada que tu carrega aí, que quem rouba se converter, a terra vai se transformar em mil maravilhas. O que está escrito aí dentro é que o segredo não está na mão de quem está lá fora. Pastor, mas está falando de Israel. Tem versículo que é para Israel, tem versículo que é para a igreja, e tem versículo que é para ambos. Olha o que Deus fala. Se o meu povo não determinou nome, aonde tiver um povo que invoque o meu nome, se humilha e me busca, eu entro e começo a sarar a terra onde vocês estão. Não, eu vou falar rasgado. Eu estou vendo resposta de Deus na nossa nação. Eu vou falar de novo, quem é inteligente entenda. Eu estou vendo resposta de Deus à nossa nação. A resposta de Deus não veio quando nós tentamos por meios humanos. A resposta de Deus veio quando a igreja dobrou o joelho e começou: tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Quem é inteligente entenda que um avivamento começa dentro do povo de Deus. É esse povo aqui que carrega a vida para esta terra. Se nós entendemos que nós temos a chave do que acontece na terra, eu posso fazer um caminho inverso dentro desses versículos. No verso 14, a chave da pregação do evangelho é o gatilho para a volta e arrebatamento. E eu preciso deixar isso aqui muito às claras. Sei que estou na Assembleia de Deus, então vou pregar como bom assembleiano. Acabei de falar a vocês, há 3 minutos atrás, que vocês não estão dentro do verão. Vocês estão dentro do calor que antecede o verão. Em outras palavras, ninguém aqui ainda está passando a grande tribulação. Pastor, está assim, está muito difícil. É, irmão, se está difícil e nem começou, imagina quando começar. Quer ficar aí? Eu não quero ficar. Pastor, diga para mim,
A igreja vai passar na grande tribulação. Glória a Deus que eu estou na Assembleia de Deus. Sai para lá. A igreja não vai passar na grande tribulação. Vai sim, então fica tu e deixa a gente subir no toque da última trombeta. Eu vou cantar para Jesus dentro da glória. Não, pastor, a igreja vai ver o anticristo. E eu lá nasci para ver anticristo, eu nasci para ver Cristo dentro da glória. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Nada, o preço já foi pago. Se ele morreu, morreu perfeito. Se ele fez, fez perfeito. Se ele se sacrificou, sacrificou perfeitamente. Tu não está devendo mais nada. E nem é porque você merece. É porque o que ele fez te salva da ira de Deus. Eu vou falar isso aqui rasgado porque muita gente não entende. Aí ele vai me salvar do inferno. Não, ele vai te salvar da ira. Da ira, que é pior do que o inferno. É, pastor? É, porque do inferno ele pode te arrancar. E ele está fazendo isso aqui agora, nesse exato momento, através da cruz do Calvário. Mas quem é que te arranca da ira do Deus Todo-Poderoso? Eu posso abrir um parênteses para testificar o que eu estou falando. Enquanto a minha voz está esquentando aqui no altar, a pior coisa que existe no inferno não é fogo, não é trevas, não é verme que come. Tem gente que tem medo de ir para o inferno. Meu Deus, eu vou cair na mão do diabo. A pior coisa é completa ausência da manifestação da presença de Deus. Porque até quem está desviado agora lá fora, pelo menos uma pontinha da presença de Deus ainda está sentindo. Alguém que está na sarjeta agora ainda escuta aquela voz dizendo: não te criei para isto, não te fiz para isto, aqui não é o seu lugar. Sente aquele incômodo dentro da alma, procurando repouso para a alma e não encontra. Agora imagina a completa ausência da voz do Espírito Santo. Não sente mais um arrepio, mais nada, não sente a presença, não sente vontade de mais nada. Isto é a pior coisa que existe no inferno. Eu explicava e ensinava para alguns jovens lá na igreja outro dia, dizia a eles: sabe por que eu quero ir para o céu? Aí eles disseram assim: pastor, por que tu quer ir para o céu? Eu disse para eles assim: jovens, eu quero ir para o céu, não é para ver ouro, não é para andar em rua de prata, ter mansão, ter galardão, ter coroa. Eu quero ir para o céu porque é lá que Jesus está, é lá que Deus está, é lá que a presença dele está em plenitude. Ah, pastor, e se Deus não estivesse lá? Aí eu terminei dizendo: se Deus estivesse no mais profundo mar, eu ia pegar um submarino, mergulhar lá dentro e ficar com ele lá no fundo. Se Deus estivesse no topo do Everest, eu nem estava aqui agora. Eu estava pegando as minhas malas e subindo no topo. Só que Deus é tão bom, que eu vou usar as palavras do pastor Emerson. Deus é tão maravilhoso, que tu não precisa subir aos céus para ter a presença. Tu não precisa descer no fundo do mar para sentir ele. Tu não precisa subir o Everest para ter a glória dele. Ele é mesmo quem disse que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ah, eu vou falar rasgado que alguém entendeu aqui na minha direita. Vou falar olhando lá para a galeria agora. Ou tu não lembra quando Jesus falou, perguntado por alguém: quem é verdadeiro adorador? É quem adora aqui ou quem adora em Jerusalém? Aí Jesus diz assim: nem aqui nem lá. Tu não precisa estar no topo do Monte Everest para sentir Deus. Aonde tu estiver, tu será verdadeiro e verdadeira. Só porque vocês deram glória, eu vou falar olhando para vocês e para eles ali. É mesmo, Senhor? É. E quando é que Deus vai levantar? Aí imagino Jesus olhando para ela. Não, Deus não levanta. Deus não força. Deus não manda ninguém abrir a boca para dar glória. Imagina Deus olhando e dizendo assim: quer adorar, adora. Quer dar glória, dê. Quer dançar, dança. Quer chorar, chore. Não vou levantar porque não forço ninguém. Aí tu está fazendo o que então? Eu só procuro aqueles que me adoram. Senti Jesus falar na minha boca aqui. Guarde isso aqui que eu acabei de falar agora, porque é gatilho para entrarmos em um pensamento. Deus não levanta adorador. Deus levanta pregador, pastor. Deus levanta missionário. Deus levanta homens para mudar a história de países. Deus levanta cantores. Agora, adorador, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gravou que Deus procura? Diga amém. Então sigamos para dentro do que Deus está gritando no meu coração. Não fui eu quem falei. Eu vou falar olhando bem dentro do seu olho. Quem aqui é amigo de Jesus? Levanta a mão. Amigo de Jesus. Então vai reclamar com ele, que ele também é meu amigo. Foi ele quem falou: não sou alguém que vai colocar algo que se não tiver na Bíblia. E está escrito assim na palavra de Deus:
o Espírito que habita em vós, foi Jesus quem falou, vai reclamar com ele, e estará em vós para sempre. Peraí, quer dizer que não sai mais da igreja? Não. Eu dizia outro dia que até por isto que eu sozinho não sou igreja. Nas palavras de um pastor amigo meu, eu só sou igreja quando eu estou no meio desse manto de mistério aqui conectado com todo mundo. Porque o Espírito de Deus pode sair de mim se eu pecar. Mas Jesus falou que nunca sai da igreja. Então igreja é quando tu está em comunhão com o corpo de Cristo. É quando tu vem congregar. É quando tu está debaixo da autoridade de pastores. É quando tu vem para a presença. Eu falava mais cedo antes de entrar aqui na igreja com os irmãos. Ah, pastor, estou fraco, o que é que eu faço? Vem para a igreja fraca. Ah, estou desanimada, vem para a igreja desanimada. Tu acha que vai animar onde? Ficando em casa enfiada dentro de um quarto? É aqui que o Espírito te recarrega, porque é aqui que ele habita e não sai mais. Se é aqui que ele habita e não sai mais, nós temos o Espírito Santo individualmente, mas ele também está coletivamente. Então siga comigo por dentro desse pensamento. Dê glória só se tu entender esta palavra. Se o Espírito de Deus habita em nós, eu e tu somos casa do Espírito Santo agora. Imagina Deus olhando para a terra, que eu estou sentindo que Almighty aqui já está com a glória a Deus preparado na boca. E Deus olhando assim, bom Espírito, se tu não vai sair da casa e eu preciso cumprir a palavra, então faz o seguinte, pega a casa. Osiel, te vi agora, Deus abençoe meu amigo. Pega a casa, glorifica ela, prepara ela e sobe com ela, 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 sobe com ela. Ah, eu sinto Deus falar na minha boca. O Espírito que habita em nós estará em nós para sempre. Disse que queria começar agora e daqui eu parto para a perseverança. Pastor, por que você montou esse cenário todo? Eu disse que preparava um cenário, explicando o que era perseverança para falar do teu comportamento dentro disso. O cenário que estamos vivenciando agora é o calor que antecede o verão. E qual é o comportamento que precisamos ter dentro disso? Quando nós pensamos em perseverança, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira coisa que nós pensamos é: tenho que perseverar no meio da luta, tenho que perseverar no meio da batalha. Para quê? Para receber a minha vitória, para receber o meu prêmio. Que bom! Qual é a tua vitória? Qual é o teu estandarte de guerra? Não, a minha vitória, a minha família dá certo. É bom, mas é tão pequeno. Não, a minha vitória é a porta abrir. É legal, Deus faz, mas é tão pequeno. Não, a minha vitória é eu entrar naquela porta de emprego, eu vou perseverar, vou conseguir. Amém, Deus faz, mas é tão pequeno diante daquilo que Ele te chamou. Não, a minha vitória é eu ficar milionário, que gostoso, também quero um dia, só não vou deixar corromper meu coração. Mas ser milionário é tão pequenininho diante daquilo para qual Ele nos chamou na terra. Então qual é a vitória da igreja pelo qual ela persevera? Eu disse que ia começar a pregar agora. Deus falou na palavra através da boca de um apóstolo, dizendo a cada um que está me olhando de olho arregalado aqui agora: tem um que ainda resiste na terra, ao homem da maldade. Entender aqui na minha direita, quem é que está resistindo, pastor? Sou eu, né? Porque eu sou crente que ora muito. Não, tu não tem força para resistir ao homem da maldade. Quem é que resiste ao homem da maldade então, pastor? É o Espírito que habita em nós e estará em nós para sempre. Esse Espírito que habita em nós resiste ao homem da maldade. Quando o escritor escreve isto, ele está se referindo a 2 pontos. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Aos 2 pontos que ele se refere: primeiro, pequenos anticristos; segundo, o próprio anticristo. Posso ser categórico a vocês esta noite? Existem pessoas que se fazem pequenos anticristos, em comportamento, em falas. Pastor, tem como? Tem. Como é que tem como? Porque eu estou olhando para muitos pequenos cristos aqui hoje. Se aqui tem pequenos cristos em comportamento, tem muitas pessoas lá fora que se comportam como pequenos anticristos. Quem é pequeno anticristo, pastor? Como diz João nas suas cartas, pequeno anticristo é aquele que se coloca contra tudo que Cristo pregou, determinou, contra seus ensinamentos, contra a sua doutrina. Só que também tem o segundo ponto, o próprio anticristo, que vai vir carne, vai pegar a terra, vai comandar por 7 anos. Ah, pastor, ele já deve estar por aí, não é? Não sei.
Eu só sei que está na Bíblia que ele não vai tomar a terra enquanto tu estiver dando glória aqui dentro. Não vai. Não, pastor, vai sim, está escrito aqui dentro que não. Está escrito aqui dentro que ele até tenta. Ele até prepara o cenário. Está sentindo o cenário preparando? Está sentindo o mundo se modelando para receber um grande líder? Só que ele não vai meter a mão na terra enquanto a igreja estiver aqui. Porque toda vez que ele se levanta com a imoralidade, com o pecado, se levanta com tudo aquilo que é contra Cristo, a igreja se levanta do outro lado, na bandeira do evangelho, dizendo, aqui não. Vou entrar no tema. Aqui não. Por que aqui não? Porque aqui ainda persevero na doutrina do evangelho que verteu na cruz do Calvário. Eu não vou abrir mão do que Jesus passou para nós dentro da Bíblia. Então, com carinho, igreja, podem gritar o que for na mídia, pode gritar o que for na televisão, pode gritar o que for aí fora, ainda mais que está chegando o carnaval, mas com carinho e respeito a todo mundo que está lá fora. Pecado ainda é pecado, santidade ainda é santidade, porta estreita ainda é estreita, Deus ainda está no trono de glória e a última trombeta ainda vai tocar. E quem dera fosse agora, enquanto eu estou pregando para vocês aqui, e esse culto continuasse lá na glória, não é verdade? Eu me sinto na responsabilidade de dizer a vós que essa responsabilidade que repousa nos seus ombros, só vai comendo Bíblia, não apagou. Pastor, por que tu está pregando desse jeito? Eu estou pregando desse jeito a vocês, com bastante instrução, para vocês compreenderem o que está escrito nos versos anteriores. Eu não comecei lendo a partir do tema. Eu fiz questão de ler a partir do verso 11. Porque assim está escrito no verso 11. No calor do verão, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quase todos esfriará o seu amor. Eu quero explicar algo a vós antes de entrar onde o Espírito está gritando aqui no meu coração. Explicar o que, pastor? O amor se esfriando. Você entende que toda decisão parte a partir de um sentimento. E um sentimento imbuído de razão. Por exemplo, eu tomei a decisão de casar com a minha esposa. Casou por quê? Porque eu a amo. Eu decidi amá-la. Sentimento não se resume, amor não se resume somente a sentimento. Amor se resume a decisão, e isso é bíblico. Você quer ver como é que amor se resume a decisão e não uma borboleta no estômago, um arrepio no corpo? É porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é decisão. Decidi suportar, decidi esperar, decidi crer. Ninguém me forçou. Eu quis crer, eu quis esperar, eu quis suportar. É decisão. Toda decisão vem do amor. E tudo isso gera perseverança. Por que que persevero? Eu estou usando meu casamento. Por que que eu persevero no meu casamento? Deve ser porque o casamento de vocês é perfeito. Nosso casamento é igual de qualquer outro. Vai ter dia que eu vou pisar com o pé molhado na cozinha seca. Ela vai falar, meu filho, já não te falei 10 vezes. Vai ter dia que ela vai olhar para mim e vai dizer, hoje eu queria azul, não queria rosa. Vai ter dia que eu vou olhar para ela e vou dizer, hoje eu acordei com o pé esquerdo. É casamento como qualquer um. Mas por que é que há perseverança? Porque há decisão. E a decisão que vem do amor que sentimos. Então amor gera decisão. E decisão gera perseverança. O que é perseverar, pastor? É ficar firme na decisão que foi tomada, lembrando do amor que o fez tomar aquela decisão. Entender aqui na minha direita, eu vou falar olhando para a esquerda agora. Olha o que está escrito dentro de Mateus 24. O amor se esfria, o amor se esfria, o amor se esfria. Se esfria, não tem mais decisão. Se não tem mais decisão, a perseverança acaba. Você quer ver como é que até Deus está dentro desse negócio? Eu vou falar só um verso, todo mundo vai entender. João 3,16. E Deus amou, olha o amor, o mundo de tal maneira que fez o quê? Decidiu entregar o próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, tomou a decisão. Aí vem Jesus pisando na terra. Estou gostando do olhinho arregalado deles aqui. Aí vem Jesus caminhando na terra assim. Aí tu imagina, Jesus era uma máquina de santidade. Era. Jesus era uma máquina de pregação. Era. Jesus era uma máquina de milagre. Era. Jesus era uma máquina de poder. Era. Então foi muito fácil. Pelo contrário. Quanto mais poder, mais difícil. Quanto mais santidade, mais difícil. Quanto mais compromisso, mais difícil. É mesmo, pastor? É. Dizia eu outro dia. Sabe por que Daniel
falou que não se corromperia com a mesa. Alguém vai entender, quer ver? Era como se ele estivesse olhando para aquela geração e dizendo assim: vocês podem, eu não. Ah, não, aqui que tu não pode, é porque a comida é pecado agora? Não é pecado. Só que eu estou debaixo de uma palavra que vocês não estão. E esta palavra, cujo qual estou abaixo dela, traz responsabilidade para a minha vida. Eu vou engrossar o caldo e eu volto para dentro do que eu estava falando agora, quer ver? É por isso que Deus chama Adão e não Eva. Por que chamou Adão e não Eva? Porque Deus não deu a palavra para Eva, Deus deu a palavra para quem? Aí imagina Deus olhando para Adão e dizendo assim: era tu quem estava debaixo desse manto. Vem cá me dar satisfação agora. Tu quebrou, tu dá satisfação. O negócio é muito mais estreito para quem carrega a palavra. Vem Jesus carregando a palavra. Vem Jesus carregando o poder. Vem Jesus carregando unção. Agora tu entende por que vocês são tão apertados e perseguidos dentro da igreja, não é? Pastor, por que é mais difícil para mim? É porque tu está entupida de poder de Deus. Aleluia. Tu não pediu a unção de Deus. Tu não queria a marca do Espírito Santo. Eu vou falar igual carioca, não me leva a mão não. Agora aguenta. Jesus. Porque tu acha que diabo vai perseguir quem não tem nada? Tu acha que diabo vai se levantar contra quem está seco na presença? Capeta vai querer matar quem está lotado do Espírito Santo aqui esta noite. Quem está seco não faz nada contra o inferno. Agora tu já viu crente lotado de poder de Deus? Eu vou falar só um exemplo. Está tudo caindo na volta dela, na volta dele. A porta tranca, o dinheiro falta, a doença entra, a família quebra, o emprego manda embora. Está tudo dando errado, estão perseguindo, tocando pedra. Aí ela entra na igreja. Ele senta na igreja, levanta as mãos e diz: pelo menos, diabo, tu arrancou tudo, mas a presença ainda está aqui dentro de mim, ó. Repetindo o que o salmista disse, não foi? Me arranca tudo, leva até coroa, leva meu trono, leva meu reino, mas por favor, não retires de mim a presença do teu Santo Espírito. Aleluia! Porque isso que nós carregamos não pode ser arrancado pelo que está na terra. Jesus entendeu isso que eu estou falando acerca de perseverança. É por isso que quando Jesus foi pregando, eu disse a vocês, ele era uma máquina celestial. Como é até hoje, porque está vivo. Eu falei com ele antes de vir para a igreja, dizendo: Jesus, faz algo diferente, faz um negócio esquisito lá hoje, derrama poder, tampa tudo de glória, e pode deixar, meu filho, no tempo determinado, na hora certa eu vou tomar eles com a minha glória, só prega a minha palavra. Se eu estou debaixo desse pensamento espiritual, Jesus começou a pregar a palavra e o evangelho. Pensa que ele também não sofreu tentação? Sofreu. Mas outro dia eu ministrava algo que eu repito aqui agora a vocês. Jesus teve chance de desistir. Não, pastor, teve muita. Eu vou falar olhando no teu olho, porque este aqui é um choque de realidade. Me mostra na Bíblia então, pastor. Agora, por isso que eu vim correndo do Rio de Janeiro. Quer ver na Bíblia que Jesus teve chance de desistir? Já começa no deserto. Quando o Espírito o conduz, Satanás chega e transforma pedra em pão. Ninguém está vendo. Desiste. Pega teu poder, use em benefício próprio. Aí ele bota o pé no chão. Não. Porque não viverei somente de matar fome, diz aqui. Vou viver de toda a palavra que sai da boca do meu Deus. 1-0 para Jesus. Aí o diabo tenta de novo, leva ele ao pináculo, ele diz: se lança daqui, entrega. Aí ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. 2-0 para Jesus. Aí o diabo leva, olha como é que ele teve chance. Em cima de um alto monte. Lá em cima mostra todos os reinos da terra. Aí diz assim: se de joelhos me adorares, tudo isto te darei. E termina dizendo: porque foi-me dado. Aí eu vou perguntar, porque eu gosto desse olhinho arregalado: quem deu? Foi Deus não. Tu acha que Deus vai entregar coisas na mão do capeta? Deus entregou a terra na mão de Adão. Multiplica, gera, bota nome. Eu gosto desse silêncio que é sinal que está pensando. Aí Adão pegou a terra e fez o quê? Pecou, entregou na mão do diabo. Aí o diabo vem com a terra que recebeu de Adão. Ô Jesus, diz capeta, se me adorar te dou. Adão me deu, estou dando para tu. Aí Jesus olha para ele: a guerra está declarada, rapaz. Eu não vim receber de tu, eu vim tomar de tu. Somente ao teu Deus adorarás e darás glória. Sai daqui que é ruim, que eu não vou ceder. 3-0 para Jesus.
Capeta desistiu, pastor? Desistiu nada. Mais à frente vem capeta na boca de Pedro. Tem pena de ti mesmo, Jesus. Vai para a cruz, não. Aí Jesus já olha para Pedro. Sai para lá e para trás de mim, Satanás. Eu vou para a cruz, você querendo ou não. É porque outro dia eu prego, se você me chamar de novo, que negócio de filho é ir para a cruz. Aí deixa aqui para outro dia, né? Quem é filho vai para a cruz. 4-0 para Jesus. Aí vem ele na crucificação. Vem alguém na beira da cruz dizendo: se é filho de Deus, desce. 5-0 para Jesus agora. Ele permanece na cruz do Calvário e não desce. Aí ele grita vitória. Um pouco antes da cruz do Calvário, alguém vai entender como ele teve chance de desistir. Quer ver? Ele mesmo havia dito para os discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Foi ou não foi? Aí mais na frente, olha como é que são de Bíblia, quer ver? Mais na frente Jesus está orando. Aí começa a fazer aquela oração que todo mundo conhece. Pai, se possível, afasta de mim o quê? Todavia. Olha como é que ele teve chance de desistir, mas perseverou naquilo que Deus colocou nele. Não seja feita a minha vontade. Como assim a tua? É porque eu tenho uma e tu tem outra. Mas eu não quero fazer a minha. Eu quero alinhar a minha vontade na tua vontade. Faz a tua vontade, faz a tua vontade, faz a tua vontade. Eu vou perseverar naquilo que Deus colocou na minha vida. Jesus foi para a cruz do Calvário, perseverou, voltou, entregou o Espírito. Tu só está dando glória aqui hoje porque alguém perseverou lá atrás. Eu poderia vir trazendo a história da igreja até aqui e dizer como homens de Deus perseveraram para tu ter o evangelho. Mas eu vou jogar logo a peteca para vocês. Pastor, o que eu tenho que fazer com essa informação que tu me deu? Tu tem que fazer o que está escrito aqui dentro. Muitos falsos profetas vão se levantar. Ai, Jesus, que bom que eu cheguei nesta parte. É porque é falso profeta, pastor? É porque lembra que tem pequenos anticristos? Nem tudo que pregam por aí é palavra de Deus. Comecei. Pastor, mas estão usando a Bíblia. E daí? Só porque usa a Bíblia está dando legalidade para a pessoa? Tu tem que ouvir o que está falando. Tem gente que veste a pregação de Bíblia, mas só é heresia e anticristo falando na boca. E você quer ver? Quando a palavra é de Deus e quando a palavra não é de Deus, persevera na doutrina do Evangelho através disso aqui, Igreja Santa. É só diabo falando na boca de falsos profetas. Pastor, eu já sei, falso profeta vai vir abrindo a boca dizendo que é para adorar ele, não é? Não, falso profeta não vem rasgando o verbo dizendo que é. Falso profeta vem com mentiras tranquilinhas, mansas, que vai inserindo devagarinho no seu coração. E muita gente nem percebe. Quer ver como é que falso profeta não é dele mesmo? Isso não começou na terra, isso começou na glória. Quando o diabo enganou anjo, não enganou anjo entregando ouro e prata. Ele negociou. Negociou o que se já está coberto de pedras preciosas? Negocia autoridade. Era como se o diabo estivesse falando com os anjos assim: você não acha que é muita glória na mão de um só não? Cola comigo que a gente rebente isso aqui tudo agora. Eu também vou ser um igual a ele, pegarei o meu trono, sentarei no meio da congregação, serei semelhante ao Altíssimo. Aí houve guerra nos céus. Diabo tentou enganar anjo dizendo, sabe o quê? Precisa seguir Deus não, rapaz. Tu também merece essa glória. Tu é livre, seja dono de tu mesmo. Tu é o centro, faz o que tu quer, faz o que te dá vontade, faz o que está no teu coração. Caiu. Aí vem Adão no jardim do Éden, estou gostando do sorriso deles. Adão no jardim do Éden abre a boca para comer o que não tinha que comer. Sabe qual foi a estrutura da palavra de diabo? A mesma que usa na glória. Rapaz, Eva, Deus não disse que podia comer de tudo? E a árvore não é bom para os olhos? Por que não come? Tu é livre, faz o que tu quer, ninguém está vendo. Tu é teu dono. Tu é o centro, é teu coração que está aceso. Dá vazão, aí vem a desculpa que está derrubando muita gente aí fora hoje. Se Deus não te quisesse que fizesse, Ele não tinha te criado sentindo isto. Que bom que a igreja está em silêncio ouvindo tudo que eu estou falando. Chega com Jesus, tenta a mesma coisa, transforma a pedra em pão. Jesus trava. Chega no Novo Testamento, acontece o que, pastor? A mesma coisa, Jesus trava também. Chega no nosso tempo, acontece o quê? A mesma coisa. A pergunta não é se Jesus está travando, porque ele já travou. A pergunta é, e nós que somos esta geração? Estamos travando isto que está acontecendo?
Pastor, por quê? Porque pela Bíblia, sentir não me dá legalidade para fazer. Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Nasci sentindo, o problema é teu. Também nasci sentindo muita coisa. Ah, vou dar vazão para o meu sentimento. Vai nada, tu vai ir para o céu. Tranca ele, mata ele, coloca ele pregado na cruz do Calvário. Ah não, porque se Deus quisesse eu diferente, não tinha me criado assim. Vou soltar algo bíblico aqui que vou arrumar um problemão na internet, mas lá vai. Deus não te criou, Deus te gerou, é diferente. Me gerou como? Deixou ser gerado na barriga da tua mãe. Só tem um teologicamente que Deus cria, que é Adão. É Adão que Deus desce na terra e mete a mão para criar assim, ó. Deus cria uma impressora. Aí pega a impressora Adão e diz assim, multiplica, multiplica. Não vou ficar descendo para criar. Multiplica, multiplica, multiplica. Eu não sou criado, eu sou gerado. Aqui que está o problema. O diabo não precisa me derrubar, já derrubou a impressora que é Adão. E quando a impressora vem imprimindo tudo caído, 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 caído. Tu não sente porque Deus te criou. Tu sente porque Adão caiu lá atrás. A culpa não é de Deus. Mas eu posso te dar uma palavra dentro da Bíblia para tu vencer isto? Me dá, pastor, eu quero vencer, porque eu sinto estar ardendo dentro de mim, eu sei que eu não posso. Então segura aí a palavra que Jesus falou com Nicodemos. Olhando dentro da cara dele, falou assim, rapaz, tu é muito bom, tu tem anel, tu é teólogo, é professor. Te é necessário nascer de novo. Nascer de novo eu vou entrar na barriga da minha mãe. Não, rapaz, tu nasceu tudo errado. Tu veio de Adão, tá sentindo, quer fazer, quer acontecer. Quem nasce da carne é carne, agora. Não, se der glória, dê na palavra. Quem nasce do Espírito. Eu posso jogar uma peteca gloriosa pentecostal a vocês agora. Eu estou vendo nascer do Espírito aqui. Só que nascer do Espírito é diferente. Quem aqui é batizado nas águas, levanta a mão assim. Isso, só para eu te levar por dentro desse pensamento. Batismo nas águas não é sepultamento do velho homem. Só se sepulta o que está morto. Quando foi que tu morreu? Quando foi que te mataram? Pastor, estou morto nada, estou aqui dando glória. Não, tu está morto. Aqui está cheio de defunto, a orquestra só tem defunto tocando instrumento. Aqui no altar só tem presunto dando glória. Aqui é o maior pecador morto que tu está vendo. E só tem morto dando glória aí. Estou morto não, estou vivo não. Vivo está quem está na cocaína. Que está vivo para a cocaína. Vivo está quem está na maconha. Que está vivo para a maconha. Vivo está quem está na cerveja, que está vivo para a cerveja. Eu falava outro dia isto aqui no sul e repito aqui de novo. Sabe quando tu morreu? Lembra 5, 10, 15, 20 anos atrás? Ou até quem nasceu de berço e aceitou Jesus depois? Que o pregador estava pregando, aí tu veio na frente, levantou a mão e falou, eu quero. Sabe o que aconteceu aquele dia? Jesus olhou para tu e disse, tu está muito viva. Tu nasceu muito viva. Está vivo para o teu sentimento, está vivo para a tua vontade, está vivo para a cocaína, maconha, para vício, cerveja. Tu quer nascer de novo? Quero, mas só dá para nascer de novo morrendo. Posso te matar? Mata! Então toma o primeiro tiro, Gênesis. Toma o segundo tiro, Êxodo. Toma o terceiro tiro. E começou a tomar tiro até chegar em Apocalipse. Quando Deus te matou, tu continua aqui dentro dando glória. Como é que só tem morto, mas está dando glória aqui dentro? Eu sei porque a gente está dando glória aqui junto com a Almadice essa noite. Eu não estou vivo, eu estou morto. Só que quando eu morri, alguém é de Bíblia, quer ver? Cumpriu-se Gálatas em mim. Jesus olhou para mim e falou, Jonathan, vai ter que nascer de novo, tu está muito vivo. Morre, 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 morre. Quando não tinha mais nada do meu eu, Jesus olhou para mim e disse, agora que tu está morto, dá para eu viver dentro de ti. Vivo não mais eu. Cristo vive aonde? Eu não te pedi isso até agora. Tu pode levantar só a tua mão direita assim? Você pode repetir esta palavra comigo enquanto eu estou introduzindo esse final de pregação no seu coração? Pode dizer, eu não estou vivo. Diga, eu estou morto. Diga, Cristo me matou. Aí termina dizendo, já estou crucificado. Vivo não mais eu. Aí diz assim bem forte, se eu não vivo, estou morto.
Estou morta. Aí faz uma pergunta para si mesmo: se estou morto, como estou aqui repetindo o que o pastor está mandando eu falar? Termina dizendo para toda a glória: porque vivo não mais eu. Termina dizendo: quem é que vive em tu? Persevera nisto. Aí fora estão cedendo para os sentimentos. Aqui dentro a gente persevera na doutrina da palavra. Aí fora é uma noitada para dar um prazer. Aqui dentro é uma vigília das boas. A gente vai até de manhã. Lá fora é um copo de cerveja. Aqui dentro é meia tonelada de Bíblia e teologia. Lá fora é uma carreira de cocaína. Aqui dentro é glória a Deus e aleluia. Lá fora é pecado. Aqui dentro é santidade. Lá fora, para ter prazer no mundo, tem que estar na mão do diabo. E tu lembra 10, 15 anos atrás, quando o diabo andava contigo, te levava para o baile, te levava para maconha, te levava para cocaína. Eu vou falar igual o pastor Emerson falou. Lá atrás você estava na mão do diabo e fazia tudo. Hoje aqui dentro tu vai trancar tua boca e tua mão, estando na mão de Deus. Se muito mais abunda a graça na segunda casa, o que eu fazia para o capeta, vou fazer muito melhor para o meu Senhor aqui dentro. Eu sinto Deus falar aqui dentro da minha boca. Estou indo para o final do que eu preciso falar a voz. Quem me ouve, diga glória a Deus. Se nós estamos diante de uma verdade bíblica aqui agora. A verdade bíblica é que nós carregamos algo que segura o anticristo na terra. Toda vez que alguém se levanta na tua faculdade, no teu trabalho, com a imoralidade, você persevera na santidade, na moralidade, resiste ao diabo e ele foge de vós. Isso aqui é uma verdade tão implícita que a igreja carregando isso não pode deixar apagar. Eu vou falar algo aqui que eu sei que vai doer, mas eu te amo. Cura. O verso 13 termina dizendo: aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Não é perseverar para vencer a luta, não é perseverar para abrir a porta, não é perseverar para pegar carro novo, chave de casa nova, é perseverar para carregar o que Jesus liberou na cruz do Calvário. Jesus, me usa. Vem comigo, Senhor, que eu vou falar. Pastor, o que é que a gente carrega? O maior perigo, meus amigos e minhas amigas, da igreja no tempo atual é cair na mornidão de deixar o fogo do Espírito que resiste ao anticristo se apagar. Uma igreja não morre quando diminui o número de membros. Uma igreja não morre quando o templo fecha. Uma igreja não morre quando a oferta baixa. A igreja morre quando o Espírito se vai. É melhor ter 3 reunidos na presença de Jesus, entupidos do Espírito sendo pastoreados, do que milhares de milhares de milhares sem uma gota da presença de Deus. Eu falo isto a vocês como um alerta. Cadê aquele que coloca lenha? Cadê aquelas que colocam azeite? Cadê aquelas para ver se o fogo ainda está aceso para resistir às práticas mundanas? Cadê aqueles que perseveram em manter azeite na lamparina? Não tem, o fogo vai apagando, apagando, apagando. Aí Deus desce. Eu termino falando a voz. Que não seja necessário Deus descer para tratar com a geração atual que eu faço parte dela. Eu estou dando um segredo para quem quer dar glória aqui agora. Qual é a prática de perseverança que eu tenho que ter, pastor? Terminei, vamos orar agora. É fazer igual Paulo em Malta, que está vendo o fogo se apagando. Entender ali, vou falar olhando para lá, pastor. O fogo está se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. Mas ele olha para o fogo se apagando e todo mundo sentado em volta entende. Eu não sou o único aqui nessa fogueira. Eu não cheguei sozinho nesta ilha, porque ninguém mais quer catar graveto para botar nesse fogo. Só que sabe o que Paulo entende? Ninguém quer catar graveto. Quer saber também, não vou catar não. Se ninguém quer fazer, eu não faço. Se ninguém quer buscar, eu não busco. Se ninguém quer fogo, também não quero. Sabe o que acontece se você abrir mão do fogo? Morre tu e morre quem está sentado na beira da fogueira. Vai morrer porque outros não querem fogo? Falei, joguei para eles. Eu estou te amo. Vou falando para lá agora. Vai virar morto espiritual depois que Jesus já te encheu. Vai deixar o fogo apagar porque outros não querem? Problema de quem não quer. Eu estou falando com quem quer.
porque Deus faz com quem quer. Eu te provo na Bíblia que Deus só precisa de um que quer para incendiar uma igreja, uma nação, um país e um povo. Deus só precisou de um Abraão para prometer uma nova nação. Deus precisou de um Isaac para abrir poço que estava entulhado. Deus precisou de um Jacó para lutar com o anjo e mudar o nome para Israel. Deus precisou de um José para salvar 70 dentro da família. Deus precisou só de um Moisés para sair andando pelo meio do mar e para dentro do deserto. Deus precisou só de um Josué para colocar o povo para dentro de Canaã. Deus precisou só de um Jeremias para descer na olaria. Deus precisou só de um Ezequiel para ir para o vale. Deus precisou de um Neemias para reguer muro. Quem quer dar glória a Deus? Deus só precisou de um Jesus grandão da Galileia. Eu prego a vocês aqui agora dizendo: se outros não querem isto, pastor, posiciona, pastor Emerson. Se outros não querem, queira você. Se outros não vão, vá você. Se outros não pregam, pregue você. Persevera na chama que Deus acendeu em nós. Não deixa o fogo se apagar. Paulo se levanta na fogueira e diz: se eu parar vai morrer todo mundo. Quer saber? Ninguém vai catar fogueira aqui, lenha para botar no fogo, não. Não, Paulo, a gente está com preguiça. Quero perseverar nisso, então eu vou. Aí ele vai. Graveto, 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 graveto. Põe embaixo do braço e vem andando. Eu vou falar algo, alguém vai entender. Quer ver? Vem ele se aproximando do fogo. Tu é de EBD, lembra o que está lá no meio dos gravetos, não é? Vem ele chegando perto do fogo. Fogo, 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 fogo. Eu vou falar igual pentecostal que eu sou mesmo. Quero ver capeta ficar escondido no meio de uma geração que toca lenha no meio da fogueira. Não fica. Aonde fogo é aceso, o pecado é quebrado. Aonde fogo é aceso, tipo demônio e diabo não fica de pé. Aonde fogo é aceso, Deus opera de maneiras inigualáveis. Sabe o que acontece? A víbora se manifesta e morde a mão de Paulo. Eu vou falar uma mensagem clara que eu não posso fugir disso aqui. Quem aqui quer fogo esta noite de Deus? Levanta as mãos. Só quem quer. Que é muito sério. Se tu não quiser, não levante. Se tu quer mesmo, então se prepare. Víbora não morde quem fica sentado na beira da fogueira. Víbora morde quem levanta a mão para dizer: eu quero manter esse fogo aceso. Está preparado? Já viu o diabo se levantar contra quem não faz nada? Prepara as costas para tomar chicote e pedrada, porque o diabo não vai ficar parado de bonzinho olhando vocês catar. Mas posso dar um recado para o Madison e para toda a igreja? Se quiserem receber, receba. É que o veneno até entra, mas não mata Paulo. Paulo pega a víbora, balança onde? É na geleira ou é no fogo? É no fogo que ele balança assim, o veneno entra. Alguém olha para Paulo e diz assim: ih, rapaz, eu já vi isto antes. Já mordeu outros desse jeito. Vai morrer, vai parar, vai travar, é fogo de palha, não vai para frente. Não canta mais, não prega mais, não vai mais para o congresso, não bota mais a camisa. Só que o tempo vai passando e está lá Paulo alimentando a fogueira. Está lá Paulo alimentando o fogo. Está lá Paulo jogando lenha. Está lá Paulo colocando graveto. A palavra que eu tenho a vos dar é que só sai apagado e vazio daqui agora quem quer. Mas quem quer perseverar nessa chama que foi acesa desde a cruz do Calvário em Atos 2. Nós estamos no calor do verão, mas a terra vai conhecer que mais que o calor do verão, tem uma chama muito mais quente acesa dentro da igreja. Eu não te pedi isto até agora, mas eu posso te pedir a primeira vez. Não é jargão de pregador, não. Não é coisa de pregador dizendo assim: ah, não, pega aí para emocionar. É algo profético. Posso pedir para tu pegar na mão de quem está do seu lado? É um exercício bíblico. Obrigado, homem de Deus. Pastor, é exercício bíblico? É. Eu dizia outro dia o que eu repito aqui. Você não lembra que Paulo falou para Timóteo assim: desperta o dom que está em ti, que tu só recebeu porque eu toquei minha mão na tua cabeça, impus ela e orei. Então olha o que Paulo falou assim, pastores: te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Já estou ouvindo barulho de línguas estranhas aqui na minha esquerda.
Vai ter um renovo de Deus descendo aqui dentro da igreja agora. Sabe o que eu mais gosto em Atos 2? É que de repente viu-se do céu um som. Sabe o que é de repente? É tá todo mundo assim ouvindo, calminho. De repente, pastor, tu está dizendo que está me forçando a glória? Não, eu estou dizendo que o fogo não desce. O fogo já desceu em Atos 2. Ei, gostei do pulo que ele deu. Olha lá também. Eu vou repetir de novo, isso aqui é profético. Espírito não vai descer. Já desceu em Atos 2. Já está aqui há 2000 anos na igreja. É por isso que eu pedi para tu pegar na mão de quem está do teu lado. Porque a pergunta que eu te faço para a gente orar é: se o Espírito desceu, está onde? Está no meu terno? Está na minha gravata? Está no microfone? Está no meu sapato? Está na tua saia? Será que está no lenço que eu estou enxugando as minhas lágrimas? Ou será que o Espírito habita em nós e estará em nós para sempre? Quando tu pega na mão de quem está do teu lado, tu está pegando na mão do próprio Espírito. Mate-se. Eu te convido esta noite a abrir a boca e liberar 1 minuto de glória a Deus e aleluia. Enquanto tu adora, o Espírito lhe renova aqui dentro agora. Quem disse que para estar desviado precisa estar lá fora? Dá para ser desviado cantando de terno e gravata, ceando e entregando oferta. Isto, ore por eles, comece a orar por eles. Tem aliança sendo restaurada e cadeia sendo quebrada. Levantemos as nossas vozes em oração, meus irmãos. Tem mais vidas chegando ali na minha esquerda. Ah não, tem mais 1, tem mais 2, tem mais 3, tem mais 4 chegando ali. Olha que coisa linda. Aleluia. Quem sabe na internet também há. Se você estiver aceitando Jesus ou reatando aliança na internet, diga eu quero Jesus nos comentários. E os nossos irmãos irão nos falar para testificarmos aqui a igreja. Mas igreja, eu quero lhes convidar a orar por eles agora. Meu Deus, está chegando mais gente. Aleluia. Isto, cerca eles ali, diáconos. Isto, fica com eles aí, meus irmãos. Eu não sei quantos estão, mas Jesus conhece cada um. A vinda deles aqui na frente seja recebida nos céus e diante da igreja como confissão de que Jesus ainda é Senhor. Quem sabe tu estava afastado dentro da igreja, mas hoje a aliança é reatada. Quem sabe tu estava fora, mas está voltando hoje. A chama está sendo acesa. E eu quero convidar a igreja a estender as mãos junto com o Madice para cá agora. Isto. O nosso papel agora é interceder como nunca. Porque se a trombeta toca agora, eles já sobem com a gente. Então ore como se fosse vocês aqui na frente agora. Transporta o fogo que você tem na sua vida nesse momento. Feche os olhos em nome de Jesus. Pai eterno de bondade, Senhor, é por isso que eu te amo. Mais vidas estão chegando no corredor da igreja. Senhor, eu me coloco na sua presença, junto do teu povo e da tua igreja, para lhe apresentar dezenas de vidas que estão se rendendo a ti, que estão pedindo renovo de aliança a ti, Jesus, que estão se convertendo, Senhor, mais uma vez, que estão reatando, Senhor, a amizade, que estão dizendo: Espírito, não se apague em nós, não passe de nós. Senhor, eu quero colocar cada vida nas tuas mãos e lhe pedir: toque em mente, em corações agora. Aonde houver um filho, uma filha sua, que queira receber o toque do teu Espírito, começa a tocar e a tocar agora. Renove agora, renove agora, renove agora. Escreva o nome no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. Perdoa o pecado, Senhor. Joga no mar do esquecimento. Senhor, eu tenho certeza que se a trombeta tocasse, eles estariam conosco no céu por toda a eternidade. Eu coloco cada um e cada uma nas tuas mãos, com a certeza de que o Senhor é quem os chamou para esse fogo.
Acende, Senhor, aquilo que o mundo não pode apagar. O seu Espírito habita para sempre em nós e jamais sairá da igreja. Assim diz a sua palavra. Então, Senhor, eu lhe peço agora, renova eles, renova elas, renova eles,